Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para Para sempre seja louvado. Amados irmãos em Cristo, vamos pegar a nossa passagem de hoje, né? Vocês nas suas Bíblias, eu na minha, mas todos juntos na graça do Senhor. Nós vamos ler Coríntios, primeira carta de São Paulo a Coríntios, 15, versículos 17 a 19. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. Também estão perdidos os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. São Paulo estava enviando uma carta a Coríntios, era a primeira carta que ele escrevia a eles, e nessa parte, a gente sabe que as cartas de São Paulo eram longas, e nessa parte ele vem falar sobre a ressurreição de Jesus. Ele diz que estavam comentando que Jesus não havia ressuscitado. E São Paulo vem justamente falar a respeito disso, que Jesus tinha vindo ao mundo, como sabemos, compartilhado seus ensinamentos com todos os discípulos, com todos aqueles da época, e Jesus vinha justamente não só para nos ensinar a como nos aproximarmos de Deus, mas para distribuir milagres, bênçãos. Jesus foi muito carinhoso, como é conosco hoje em dia, e Jesus era muito carinhoso, como é conosco, ele era naquela época. E então Jesus, além dos ensinamentos que ele nos dá, que ele nos deu, ele também morre por nós numa cruz. O seu sangue é derramado para que nós tenhamos a chance de sermos salvos. Os nossos pecados são apagados pela morte dele, pelo derramamento do sangue, e ele então ressurge. E quando ele ressurge, ele traz para nós a vida nova, a redenção. E São Paulo, então, está preocupado com toda aquela situação de não acreditarem que Jesus ressuscitou. Ele diz: se Jesus não ressuscitou, a fé da gente é inútil, vã é a nossa fé. E aqueles que morreram, nós ainda estamos no pecado, porque se Jesus morreu e não voltou à vida, os nossos pecados foram apagados, mas nós não tivemos uma nova vida. E ele diz: aqueles que morreram acreditando, que é o que ele diz no versículo 18, também estão perdidos os que morreram em Cristo. Aqueles que morreram acreditando em Jesus, se ele não ressuscitou, se perderam. E ele vai mais à frente dizendo: se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. São Paulo é firme no que ele diz, ele não é um homem de meias palavras. Então ele diz que a gente precisa entender que a fé não é apenas para o que nós vivemos aqui nesse momento. A fé é também para uma vida eterna. Deus quer muito mais para nós do que só o que nós vivemos aqui. É óbvio que a vida é um grande presente. É um presente que Deus nos dá com amor, com entrega. É algo maravilhoso. Mas Ele quer mais. Essa vida aqui é finita. Ele quer que nós tenhamos a chance de uma vida eterna. Uma alma que vai poder estar com Ele de modo eterno. Então, São Paulo vem chamar a atenção para isso. Ele diz que se não há ressurreição, não há motivos para lutarmos, porque amanhã nós vamos morrer e tudo vai acabar. Então, precisamos ter uma fé em algo maior, porque a fé é aquilo que é um sentimento de algo que ainda não aconteceu. A gente acredita em algo que ainda não aconteceu. Então, São Paulo nos chama a esse convite de acreditarmos na vida eterna. Nós aprendemos que a nossa pátria é o céu. Aqui nós somos apenas peregrinos, estamos de passagem. Mas é aqui que a gente vai aprender a nos conectarmos com Deus. Não é depois que nós nos conectaremos. Primeiro temos que nos conectar com o Pai aqui.
É aqui que aprendemos a nos aproximarmos dele. Não é pelos nossos atos que nós seremos salvos, mas pelos atos nós nos aproximamos do Pai e temos então a chance de alcançarmos a vida eterna por toda a graça que ele derrama. E essa fé precisa acontecer para que nós estejamos conectados a ele, sem interferências, sem ruídos externos, somente ele e nós. Ele hoje nos falou na profecia de uma maneira muito bonita, que ele quer que nós estejamos com sinceridade, venham com sinceridade a mim. Ele quer que olhemos nos olhos dele como ele olha nos nossos olhos. Então ele quer que nós estejamos com ele de verdade, não apenas em palavras, mas em sentimentos, com comprometimento. Então, ele diz que a gente precisa estar conectado a ele, sem ruídos externos, sem interferências, somente ele e nós, nos deixando conduzir por caminhos que ainda não conhecemos. Ele quer para nós que que tenhamos a chance de vislumbrar coisas que não teríamos condição por nós mesmos. Ele disse, antes, no início, a Érica falava desse sonho de amor que ele tem para nós. Ela usou a expressão plano de amor. E é um plano, é um sonho de amor que ele tem para cada um de nós. É muito mais do que a gente é capaz de imaginar. Então, ele precisa dessa conexão, dessa proximidade, e a fé nos dá essa condição. A fé nos dá a condição de, acreditando nele, nos deixarmos conduzir pela sua vontade, porque ele é o nosso Senhor. Ele é quem efetivamente vai exercer essa condução se nós deixarmos. Mas precisamos abrir o nosso coração para ele. Precisamos deixar que a nossa fé seja firmada nele, naquilo que ele diz. A nossa fé, a fé que professamos, ela precisa ser uma fé viva, uma fé em ação, uma fé com obras. Não são as obras que vão nos salvar, mas as obras vão nos aproximar do Pai e vão mostrar também aos outros em quem nós confiamos. Se nós dissermos uma coisa e fizermos outra, como as pessoas vão entender efetivamente em quem nós acreditamos? Precisamos ter o mesmo comportamento na igreja, no nosso trabalho, nas nossas casas. Precisamos ser sinceros. O Senhor, hoje, com essa profecia da sinceridade, ele vem dizer exatamente o que ele quer de nós. Ele não quer atos que sejam vazios, mas ele quer aquilo que verdadeiramente saia do nosso coração. A gente sabe daquela passagem que tem na Bíblia, em que a viúva vai lá e dá pequenas moedas como oferta no templo. E aquela pequena oferta é para Deus muito mais importante do que outras ofertas de valor monetário maior. Porque aquela mulher deu o que ela tinha para dar e deu com o coração. E é isso que Deus precisa de nós. Ele precisa que a gente abra mão de várias coisas para nos aproximarmos dele. A gente hoje, na reunião do núcleo, nós falávamos antes de começarmos o grupo, e a Patrícia também estava compartilhando isso conosco, como essa vida de pandemia tem sido difícil em termos de trabalhar em home office. A gente, às vezes, fica muito tempo. Eu trabalho presencialmente, mas muitos de vocês têm trabalhado em home office. Então, precisam usar o computador, ficam horas no computador para conseguir concluir seus trabalhos. E o Senhor, isso é trabalho, mas muitas vezes nós usamos o computador, o celular, a internet, para diversão somente, e não temos tempo. O dia passa rapidamente e não sobra tempo para Deus. E Ele quer de nós esse tempo conosco. Ele precisa dessa proximidade. Então a gente tem que aprender a abrir mão de muitas coisas para nos aproximarmos do cristão, de Deus. A vida do cristão, ela não pode ser preocupada somente com esse agora. A gente tem que ter preocupação de construir uma história com Deus para que Ele possa operar em nós a maravilha dessa redenção, para que Ele possa nos dar a chance do depois.
São Paulo fala isso quando a gente segue lendo o restante deste capítulo. Ele vai falando isso, que a gente precisa que tudo que a gente vive aqui vai ser vivido de uma maneira mais intensa quando nós sabemos que há um depois. Então, ele fala que viver sofrimentos, restrições em nome de Deus aqui, se for só por esse momento, não tem sentido. Mas quando tem um depois, aí a gente entende que é algo maior. Então a gente precisa realmente abrir mão de muita coisa para estar na presença de Deus. São comportamentos, são a gente aqui nós temos alguns mais jovens, alguns da minha faixa etária, mas a gente sabe que muitas vezes determinadas coisas nos afastam de Deus. Festas, muita bebida, droga, isso às vezes vai nos tirando do caminho do Pai. Mas não são só essas coisas. Cada um de nós sabe aquilo que acaba por nos afastar do Pai. Às vezes é o comentário maldoso, às vezes é o comentário excessivo, que a gente pode chamar de fofoca, às vezes são preocupações exageradas, nos esquecendo que Deus é que precisa estar no comando. Às vezes a gente tem muita preocupação com a parte material da vida, os ganhos, né, as finanças. Então, cada um de nós sabe aquele pontinho difícil, aquele tendão de Aquiles que muitas vezes vai nos levar para longe do Pai. E ele hoje vem nos falar disso, dessa preocupação que a gente precisa ter com o cuidado dos nossos comportamentos, da nossa vida, da nossa história. Porque praticar a fé é exatamente pensar naquilo que vai nos colocar longe do Pai e tirar isso das nossas vidas. Porque a fé vai nos conduzir cada vez mais ao Pai, mas ela precisa ser uma fé viva, uma fé com obras. Precisamos tirar esses ruídos externos, essas coisas que nos afastam do Pai das nossas vidas. Então, São Paulo vem falar de uma maneira muito forte com o povo de Corinto, e como o Senhor falou hoje conosco na profecia. A maior parte de nós está na igreja já há algum tempo, e o Senhor quer que nós entendamos que o nosso amanhã, o nosso depois, a nossa vida eterna, precisa ser alcançada pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer o nosso possível, deixando o impossível para Deus. Então, Jesus viveu um tempo aqui para nos mostrar como é importante que nós nos aproximemos do Pai. Ele mesmo tinha os seus momentos de oração sozinho, separado, tinha os seus momentos de se conectar com Deus. E a gente precisa reservar esse tempo para o Pai. Oração, confissão, participação dos sacramentos. A gente sabe que agora as coisas estão um pouquinho complicadas, nem todos pudemos ir à igreja já, nem todos já pudemos passar por uma confissão, mas que Ele nos dê a condição de, mesmo não cumprindo tudo isso, estarmos próximos dEle. Porque a gente precisa desse exercício de fé. A fé é acreditar naquilo que não vemos, mas é também colocar a nossa vida pautada nessa fé, nessa direção que Deus quer nos dar, no senhorio que Ele precisa exercer nas nossas vidas. Que o Espírito Santo possa nos conduzir nesse caminho que Deus quer para nós, que Ele possa realmente nos dar a condição de estarmos conectados com o Pai, para que deixemos que Deus haja na nossa vida, nos conduzindo por esses caminhos que nós ainda não conhecemos. Deus tem tantos planos e tantos sonhos para nós, mas nós precisamos deixar que Ele faça isso. O que a gente está vivendo na pandemia agora é algo realmente muito difícil, mas Ele tem tocado, eu tenho certeza que a vida de cada um de vocês, porque a minha Ele tem tocado muito. Então eu tenho certeza que Ele tem feito isso na vida de vocês também. E Ele quer fazer mais.
Ele quer muito mais. O que Paulo nos chama a meditar hoje nessa carta, o que, aliás, Deus nos chama a meditar hoje através dessa carta de Paulo aos Coríntios, é justamente essa fé que precisa estar hoje, olhando o hoje, mas olhando também o amanhã. Porque Deus quer para nós muito mais. Então, meus irmãos, vamos olhar essa passagem durante a semana, vamos pensar novamente sobre o que foi falado aqui, para que o Senhor possa ir tocando o nosso coração, mudando as nossas vidas e nos dando a condição de termos uma fé que é uma fé viva e uma fé que se deixa conduzir por Deus, que é o nosso Senhor. Amém?